Bom dia para todos e todas. Eu sou Carla Brecht, sou assessora na Conectas Direitos Humanos. Na Conectas eu trabalho na diretoria de fortalecimento do movimento de direitos humanos. E aqui hoje eu estou acompanhada da Júlia Neiva, que é diretora na Conectas, e também da Suzana, que faz parte da equipe da diretoria. O Arques deve se juntar daqui a pouquinho, e também temos outros companheiros e companheiras de outras áreas da Conectas aqui também. Antes de iniciar o nosso evento propriamente dito, eu gostaria de reforçar que a gente tem serviço de tradução simultânea disponível, então fiquem à vontade para selecionar na barra inferior do Zoom o sinal de globinho, que aparece aí embaixo, e o idioma da sua preferência. Então, a ideia é que também no momento de perguntas e reações, né, cada um e cada uma possa falar no idioma que preferir. A Suzana também adicionou aqui uma mensagem no chat sobre as instruções, caso alguém precise. Ainda no campo dos informes, eu gostaria de comunicar, né, que nós estamos gravando a reunião, porque a ideia é depois disponibilizar trechos e o conteúdo completo desse evento em nossas redes, especialmente por considerar a importância de que as discussões, né, que serão feitas aqui hoje continuem ressoando no debate público. Aproveito para registrar que o nosso convidado e a nossa convidada que farão os comentários já estão sabendo disso e autorizaram a gravação e seu uso, mas que queremos, claro, que todos e todas estejam cientes e informados, particularmente para quando formos abrir para a hora das reações e perguntas. Então, caso alguém prefira ficar com a câmera fechada, por favor, fique à vontade. Então, agora oficialmente passo às saudações. Em nome da Conecta Direitos Humanos, eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todo mundo que está acompanhando essa conversa hoje e aqueles que vão acompanhar a gravação no futuro próximo ou não tão próximo, né? Agradeço também a International Network of Civil Liberties Organizations, a INCLO, pela possibilidade de trabalharmos juntos e juntas nesse projeto de tradução, por toda a paciência e presença durante todo esse processo, e especialmente ao Instituto da Hora, que foi super parceiro nesse processo todo, que vem sendo construído desde o início de março, se eu não estiver enganada. Muitas pessoas aqui já conhecem a Nina da Hora. A Nina é uma pessoa muito incrível que eu tive a oportunidade de conhecer no começo do ano num evento, e depois, por um acaso, a gente se encontrou no aeroporto no voo de espera, de volta para o Brasil, né, na espera para esse voo. E foi nessa ocasião que a gente pensou muitas possibilidades de trabalho, de colaboração, o que foi incrivelmente possibilitado por esse convite da INCLO para traduzir esse material tão importante e super interessante para o contexto brasileiro. Outra vez, esse convite aconteceu e se fortaleceu num encontro também muito particular com a Nina e o Victor, da INCLO, quando estivemos na RightsCon, e tudo isso em menos de um mês depois de passar horas conversando com a Nina no aeroporto. Assim. Então, fico muito feliz que isso tenha acontecido e esteja acontecendo. Então, queria muito agradecer a Nina e o Victor, porque foi através deles, né, e sendo parte da equipe da Conectas, que eu tive contato também com as pessoas que trabalham na INCLO e no Instituto da Hora, que são pessoas muito competentes. Então, agradeço a todos e todas. Aproveito esse momento também para registrar o meu agradecimento às equipes do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional, da Conectas, e do time de comunicação, que de diferentes formas colaboraram com a revisão e publicação do relatório, mas também com a construção desse evento. Então, a ideia de traduzir o relatório, né, esse relatório da INCLO, que em português ficou com o título De Olho nos Vigilantes, combatendo a propagação do reconhecimento facial na segurança pública, surgiu do entendimento que tivemos a partir dessas conversas iniciais que eu compartilhei com vocês, de que o material seria importante diante do preocupante quadro de crescente instalação e implementação de sistemas de reconhecimento facial no Brasil. Tal cenário tem sido destacado por pesquisas e notícias recentes na imprensa brasileira, que sublinham especialmente os danos da falta de regulação. É fundamental dizer, especialmente para os nossos colegas da rede da INCLO que estão em outros países, que está em curso no Congresso Nacional Brasileiro e mais particularmente na Câmara dos Deputados, a discussão de um projeto de lei já aprovado no Senado no final de 2024, que visa regular os sistemas de inteligência artificial, e nesse texto, ao mesmo tempo em que se reconhece que a tecnologia de reconhecimento facial deve ser considerada como de risco excessivo, e por isso, né, de uso vedado, ele cria exceções que permitem o uso dessas tecnologias em algumas áreas, como na segurança pública. E isso sem ao menos prever qualquer mecanismo de governança. E os exemplos e consequências disso para os direitos humanos têm sido muitos, né?
Eu peço licença aqui para relatar agora alguns casos que tiveram alguma repercussão. Em 2024, uma mulher negra foi abordada 3 vezes pela polícia durante uma festa popular no estado, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, após ser reconhecida por tecnologia de reconhecimento facial. Em uma dessas abordagens, ela chegou a urinar nas próprias calças de nervosismo e constrangimento, tendo sido levada pela polícia apesar da sua inocência. Um soldado do Exército Brasileiro também foi erroneamente identificado como foragido por um desses sistemas. O problema, que teria ocorrido pelo não cumprimento de protocolos, evidencia a ausência de capacitação e reforça o uso problemático pelas polícias. Já em 2025, um homem negro de 80 anos foi erroneamente reconhecido pelas câmaras de uma unidade básica de saúde na cidade de São Paulo, confundido com um homem branco acusado pelo crime de estupro. Ele foi liberado pela polícia após 10 horas. Ainda em uma unidade pública de saúde, uma mulher grávida foi identificada pelo uso de tecnologia de reconhecimento facial e a condução agressiva, segundo relatos da imprensa, levou à antecipação do seu parto. Portanto, foi especialmente a partir desse cenário que consideramos que ter o relatório traduzido para o português seria importante, pois além dele reforçar as reflexões já feitas sobre os perigos envolvendo o uso de dados pessoais e sensíveis, a respeito dos reconhecidos erros de sistema, do racismo algoritmo e do grande potencial de violação de direitos fundamentais por essas soluções tecnológicas, o relatório traz ainda importantes reflexões para a discussão legislativa em curso no Brasil. Entendemos que esse material é importante também, particularmente, por estabelecer paralelos com a situação em outros países. E foi a fim de aprofundar ainda mais essa discussão que convidamos para estar conosco hoje a Thalita Lima e o Alexandre Pacheco Martins, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a presença, que vão comentar a sua atuação relacionando com o material do relatório. A Thalita é doutora em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professora de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é ainda coordenadora de pesquisa do projeto Panóptico do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, e tem experiência com pesquisa nas áreas de governança algorítmica, ética, inteligência artificial, segurança pública e tecnologias emergentes. O Alexandre é advogado criminalista, mestrando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em Direito Penal Econômico e em Processo Penal pela Universidade de Coimbra, associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, o IDDD, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da American Bar Association. Bem, a ideia aqui é que a Thalita e o Alexandre, né, possam dar pontapé à discussão a partir, né, da sua experiência e depois abriremos para falas e perguntas de todas as pessoas aqui presentes. Cada um deles terão aproximadamente 15 minutos, eu vou ficar aqui na tarefa chata de mediação de avisar quando o tempo estiver acabando, e nós teremos a discussão em 30 minutos aproximadamente para reações e comentários. Peço que aquelas pessoas que queiram se manifestar, né, sinalizem levantando a mãozinha no Zoom ou indicando aqui para a gente no chat. E aí já aviso que o encerramento será feito pelo Instituto da Hora, quando eu passarei a palavra para elas. Aproveito para comentar que a gente também vai deixar disponível aqui no chat o acesso ao relatório traduzido. Ele está tanto disponível na página da Inclo, a Conectas também subiu para o nosso site, e vocês podem acessar lá o conteúdo traduzido. Antes de passar, porém, a palavra para o Alexandre e para a Thalita, eu convido e passo a palavra para o Victor, que apresentará alguns aspectos do processo de construção desse relatório a partir da perspectiva da Inclo. É isso, muito obrigada. Carla, vou compartilhar a tela um segundinho. Você pode ver? Agora pode, agora dá certo. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos à apresentação do relatório na versão em português. Eu sou o Victor, o tecnólogo da Inclo. Vou falar de agora em depois em inglês, porque o meu português ainda não é muito bom. O meu sotaque não é o melhor. Espero que entendam. So, welcome everyone. I'm going to very briefly touch upon these topics. Before we pass over to what is important, which is the comments of Felipe and Alexander. So I'm going to talk a little bit on what includes, why we are working on FRT, and how the process of developing the principles came to be. I'm going to
a second to cancel my translation into Portuguese because I'm listening to myself in English and in Portuguese. Sure. I'm sorry, but I don't know how to do it. Give me a second. That into English. There again. And we are ready to go. Sorry for that. So what is INCLO? INCLO stands for the International Network of Civil Liberties Organizations. We are a network of 17 civil society and human rights organizations from all around the world that at a certain point come together to amplify their voices and to share their experiences in facing challenges that are actually intertwined and interlinked in a global landscape. And in doing so, from INCLO, what we aim at doing is help the national level rights movement to be more impactful, but also to develop more legitimate international frameworks and to fortify the human rights movement in general. And we do so currently by working mainly on 4 different pillars. We are currently presenting a document that was developed within the surveillance and digital rights pillar, but we also work on civic spaces where we aim our empowering individuals, groups, and civil society on defending their rights and other people's rights, but via democratic participation. As an example of this, we work very heavily on defending protest rights. We also work on equality and equity, mainly focusing on sexual orientation and gender identity rights, and on sexual and reproductive rights. And we are very happy to say we are starting a 4-pillar regarding climate and environmental justice. So I do believe everyone here knows what FRT means. So we are talking about a biometric technology that aims at very different goals. We are here talking about the police use of FRT. So we are mainly using at identifying or verifying the identity of a person. That is to say, we have the picture of an unknown and we want to know if that picture corresponds to a certain person, verification, or to whom does that picture correspond. That would be the identification. Some other even less reliable uses of FRT is trying to infer the emotions of a person via their expression in the face, but that's something that we are not covering in this report. Facial recognition technologies presents itself in many shapes and forms and flavors. It can be used live. It can be used on past images and what we call retrospective. And the bottom line here maybe is that we are dealing with a probabilistic technology that is going to not actually pinpoint the correct person we want to identify, but a list of possible candidates with a very wide margin of error. And that derives in many issues that we mentioned. Now, these issues can be put together in 2 branches. One that is very short-term and very available to all of us, which is the misidentification. Carla just mentioned some of the examples on how unreliable and many times biased and discriminatory this technology is. But we would also like to highlight the fact that these kind of mass surveillance technologies do have more problematic issues in the long term, even if they are reliable to 100%, which is something that does not happen. Even if that happens, we would not like authorities to be able to rewind on our lives at any certain point and say, Victor was at this point in this moment, or Carla was actually in Buenos Aires doing this or that, which is what actually these kind of mass surveillance technologies are currently tools. Besides the privacy risk to our right that is very available to us, there are other risks that the use of FRT by police forces entail. For instance, regarding our work on protest, facial recognition technologies, as any other surveillance technologies, do have a chilling effect, actually making people not being too keen on participating, or enjoying their rights, so they will not be prosecuted. And it's also affecting other major rights like equality and non-discrimination by the very own mistakes and misidentification this technology are producing. And you have there
the list of rights, and you can check them out on the report later. But what have we been doing in UNCLO regarding this? We started working in 2020 in a very small side event that translated later in ever-growing work on FRP. During the COVID years, we were checking out how these technologies were being used to enforce enclosure and other restrictions to freedom of movement. And that ended up translating in the first report we had on FRP that is called In Focus, which is a very nice report on stories from different jurisdictions on the misuse of these technologies. And with that energy, we hold a webinar in 2023 on the by then current situation in Argentina, Canada, the United Kingdom, and the US. And with that energy, we decided that there was a nice moment to keep moving forward and to try to produce something that was more than descriptive, that was could be used to prescribe how we would like FRT not to be used. And in that regard, what we did is we built up a small steering group within the central team of INCLO that was in charge of moving forward this project, this endeavor. But at every step of the process, we were consulting and holding meetings with all the focal points, that is to say, with all the people within the member organizations that would work on this topic in their local jurisdictions. And then we follow a very natural process, which was like, what information do we need? What is the situation in our countries? What are the chance and risks that we can infer from these situations and how it's being used? What are the questions that we want to put forward to the authorities making available these technologies, given these answers and questions? And with that base, we develop a set of principles. Understanding the limitations of working enclosed, we also contacted different experts so we could have some feedback. And we have two events, one virtual event with experts from the academia, from all the globe, and then we had other chances, for instance, in Dublin to discuss with other experts, to further discuss with other experts. And the product of that was the principles. We found some challenges developing this. Nice here is that working with 17 member organizations from all around the world is a beautiful opportunity to learn a lot, but it's a double-edged sword because the contexts are different, the issues are different, and the objectives at every moment may be different. So, for instance, we find ourselves in a situation in which some countries did have legislation, some others did not have any legislation at all, and a third set had patchworks, like some legislation here and there that did not necessarily talk to each other, but that would regulate certain uses of FRT. We found ourselves also with different contexts, different legal practices, even different vocab. And it was very interesting to see the UK and the US may be using the same word for different issues. So some of the verbalizations of the principles may have been a little bit confusing from some countries, whereas maybe very straightforward for others. That is an issue that we envision will happen as well with the translation in Spanish, and let's see if that happens well. And finally, we found different objectives within our organization. Some of our organizations want to plainly ban this technology, whereas some others have acknowledged the fact that banning in the current situation may be very difficult. So they are aiming for a more regulatory approach. The final output are the principles, that is the list. You can refer to them after this conversation. Basically, we talk about the legal basis of the use of FRT, the requirements of transparency and public participation, and all the safeguards and guarantees we deem necessary for an FRT to be deployed. That doesn't mean that we say deploying FRT is fine. That is just acknowledging that if you are going to deploy and we cannot do anything about it, at very least, these principles have to be acknowledged. How can we use these principles, and how can you use these principles in moving forward? Thank you to the translation done by Conectas and Instituto Cahoga. You can use it as an advocacy tool when debating FRT
law and policy makers. You can use it when engaging the police, trying to develop regulations, protocols, and procedures. You can use it also when you are going before the judiciary against a deployment of FRT, and you can use it as well to raise the knowledge and the awareness in your jurisdictions about the harms and risks of using FRT. And without further ado, I give the word back to Carla. Many thanks. Obrigado, Victor. Acho que é fundamental né, entender um pouco do processo e de como foi pensado esse relatório. E aí agora, para a gente não perder tempo, eu já passo a palavra para a Thalita, e aí depois a gente vai para o Alexandre para escutar um pouco da experiência de trabalho deles e como também isso pode ser relacionado ao relatório. Obrigada, Thalita, mais uma vez. Gente, primeiro agradecer, só para perguntar, o meu áudio está bom? Sim? Ah, tá jóia, gente. Primeiro agradecer o convite do Conectas e do Instituto da Hora e também da INCO para participar desse evento. Eu acho que é bem importante a gente refletir sobre o uso da tecnologia no Brasil e também observar esses movimentos que não são só restritos ao Brasil, mas como globalmente essa tecnologia ela vai circular de forma diferenciada, claro que em cada espaço ela vai adquirindo, né, vai se adaptando, né, que a tecnologia ela vai se adaptando em cada espaço, mas também que problemas são muito semelhantes. Então, quando a gente lê, eu tive o privilégio de ler o documento antes, né, do lançamento, então, quando você lê o documento, você vê que tem muitas semelhanças com o Brasil, então, o tanto que essa tradução também é importante para a gente entender o nosso cenário brasileiro. Só para perguntar para a tradutora se eu estou falando devagar o suficiente, se está bom, então, então vou tentar falar um pouco mais devagar, que senão a decisão a falar muito rápido. Eu vou apresentar para vocês um slide mais para exemplificar e para a gente entender um pouco do contexto brasileiro e chamar atenção para alguns pontos do que o relatório da INCLO, né, ele traz. Deixa eu ver. Vocês já estão vendo a tela, né? Está começando agora. Beleza. Gente, isso é uma questão técnica aqui. A tecnologia está querendo me enganar. Bom, gente, primeiro é para a gente ter uma noção do quanto, né, que o reconhecimento facial tem avançado no Brasil. A Carla fez uma excelente introdução, né, apresentando não só o tamanho do mercado, que é o de reconhecimento facial, ou seja, ele está em todos os espaços da segurança pública a nossa relação privada com a tecnologia. O foco aqui que a gente está olhando é para a segurança pública, e olhando especificamente para a segurança pública, a gente já consegue observar o tamanho desse mercado. No Brasil, atualmente, a gente tem 421 projetos, ou seja, esses projetos são tanto projetos estaduais, né, das Secretarias de Segurança Pública dos estados, mas também há uma dispersão e uma descentralização da segurança pública com muitos projetos municipais. Então, essa dispersão no território nacional, né, essa descentralização do número de projetos, traz algumas camadas problemáticas. A principal, né, que a gente não entende muito bem como esses projetos são operados. Para as pessoas que não são do Brasil, é importante salientar que a gente não tem uma padronização de como isso deve ser feito, então não existe uma portaria que padronize quais são os elementos essenciais para que essa tecnologia seja implementada. A gente não tem transparência orçamentária, ou seja, quanto tem sido investido nesses projetos, e a gente vive também uma parceria público-privada. Então, existem empresas, né, que fazem parcerias com o ente público, que processam esses dados pessoais e na maioria das vezes, a gente não tem clareza como é o ciclo de vida desses dados. E a gente está falando sobre segurança pública, né? Sobre as vias públicas, sobre o número grande de pessoas que transitam nesses espaços, que estão sendo
que entram nesses bancos de dados, né? E eu acho muito importante, né, interessante o modo muito claro como o relatório traz as diferenças do reconhecimento facial. Então, a gente está falando aqui desse número gigantesco do reconhecimento facial em tempo real. Então, daquele reconhecimento facial em que você está andando na rua e as secretarias de segurança estão capturando o seu rosto e estão te identificando a partir de um banco de dados, que no Brasil é o Banco de Dados de Mandados de Prisão em Aberto. Ou seja, são pessoas que têm mandato de prisão em aberto. Não necessariamente são pessoas que são perigosas ou pessoas que são criminosos, porque são pessoas que têm mandado de processo em aberto, ou seja, o processo ainda está em andamento. Então, existe uma questão também para levantar, que o Brasil, o tema da segurança pública é um tema central, porque é um problema central no Brasil. E quando no discurso, né, no discurso público, se oferece os sistemas de reconhecimento facial enquanto solução para um problema que é um problema difícil e estruturalmente complexo de analisar, muitas das vezes a população até adere a essa ideia, porque acredita que o reconhecimento facial, ou seja, acredita, né, que a tecnologia seja realmente o melhor caminho, em especial quando a gente fala sobre o modo como o policiamento é feito. Historicamente, a própria polícia no Brasil, ela nasce na época para lidar com pessoas ex-escravizadas. Então, ela já é racialmente direcionada, historicamente. Então, quando se fala, olha, a gente vai botar agora uma tecnologia para indicar quais abordagens, né, quais stops and frisks, né, em inglês, podem ser feitas, a gente tira a responsabilidade do policial e coloca isso numa máquina, como se a máquina fosse neutra e pudesse fazer isso de forma mais objetiva. Mas já existem muitas pesquisas, inclusive pesquisas mais técnicas, pesquisas das engenharias, da ciência da computação, que já indicam que não há possibilidade desse tipo de neutralidade, porque o viés não é só na tecnologia em si, mas o viés também é no banco de dados como essa tecnologia é alimentada, o viés é no banco de dados ao qual também, que essa tecnologia é treinada, né? E também a qual essa tecnologia vai ser alimentada para que ela seja operacionalizada na segurança pública. Então, são camadas de problema, né, que a gente vê que não estão à parte do social, ou seja, a tecnologia ela não está fora de como a segurança pública se estrutura no Brasil, mas ela vem para dentro dessa estrutura que já é racializada e que já tem muitas questões que precisam ser levadas a sério. E eu trouxe também um dado, que eu vou passar, mas só para exemplificar, que o Panóptico, a gente é o SESEC, não, nem me apresentei, o SESEC é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que é um centro de estudos que existe há 25 anos, pesquisando segurança pública, e o Panóptico é um projeto que monitora o uso do reconhecimento facial no Brasil. A gente fez um levantamento junto com a Defensoria Pública da União, e o que a gente percebeu é que, mesmo oficiado, ou seja, mesmo com força de ofícios, as secretarias de Estado não nos dão informações sobre como esses projetos operam, né? E aí a Carla trouxe, né, que a gente fala dos dados, parece um pouco mais abstrato, né? São números, mas os números também se consubstanciam em experiências das pessoas, que ou ficam horas numa delegacia esperando que são identificados pelo reconhecimento facial, são levadas à delegacia e ficam horas ali na delegacia para saber se essa pessoa é essa ou não, porque não existem protocolos claros de como isso deve ser feito no Brasil, então não existe um procedimento operacional padrão para todos os espaços, ou a experiência das pessoas também é que por erro, tanto na base de dados, como a Carla também citou o caso do idoso na UBS, por erro no banco de dados, essas pessoas também são erroneamente identificadas e também passam por todo o transtorno, né, de estar numa delegacia ou por ter uma abordagem
às vezes violenta, porque, veja, se dá que aquela pessoa é uma pessoa que está sendo acusada de um homicídio e o policial vai fazer a abordagem, ele não vai fazer a abordagem de forma: olá, tudo bem? Você foi acusado. Estou vendo aqui que você é um criminoso, você me dá sua identidade para mim ver se você é você? E, geralmente no Brasil não é assim que acontece, né? A abordagem é uma abordagem mais violenta. Então, existem todos, não só os danos materiais, no caso, como aconteceu com a grávida, né? De que não só ela foi prejudicada, mas também a própria criança, né? De ter desse encontro com o sistema criminal, mas também os danos psicológicos que ficam. Quando a gente fez um estudo na Bahia, especificamente, tem um caso de um jovem autista que foi abordado de forma muito violenta e na entrevista a mãe dele relata que ele ficou dias sem conseguir sair de novo para pegar o metrô, porque ele tinha sido a abordagem tinha acontecido no espaço do metrô. Então, a gente fala de números, né, desse avanço do mercado de reconhecimento facial no Brasil e uma forte adesão de estados e municípios e também discursivamente da própria população, entendendo, muitas vezes, né, nesse imaginário, como uma solução, né, porque a segurança pública é um problema e o reconhecimento facial no Brasil tem sido vendido como uma solução, mas que não olha para essas múltiplas camadas de erro, né, e esses múltiplos usos que o reconhecimento facial tem e dos riscos que ele pode trazer. E aqui, nesse slide, para a gente pensar, também a falta de transparência dessa política pública, né? A gente, ano passado, publicou um relatório junto com a PIN, que olha para a transparência em si desses projetos, e esse ano também, com um relatório com a Defensoria Pública, e também dados do nosso monitoramento, que é essa caixa mais em azul claro, que está escrito taxa de não informação, a gente observa, olhem para essa taxa, eu acho que meu tempo está acabando, mas olhem para essa taxa de não informação para vocês observarem, né? A gente tem um aumento de uma grande não informação sobre o operador, ou seja, a gente não sabe quem está operando a tecnologia, né? Qual é o órgão que está operando? Quem é responsável por essa tecnologia? No fim, se a gente não sabe quem está operando, a gente não tem como saber. A gente não sabe a informação, a gente não consegue trabalhar com formas de responsabilização também, entender quais são todas as questões que envolvem essa política pública. E, para finalizar, o que eu queria chamar a atenção é que a gente olhou aqui para dados de um aspecto do reconhecimento facial, que é o reconhecimento facial em tempo real. Mas a gente vê no Brasil uma ampliação também, né, e uma aderência do uso de reconhecimento faciais de outros tipos, né, que o próprio relatório traduzido traz, que é o tipo de uso a partir de mobile, né, a partir do operador utilizar o seu celular para tirar uma foto ali e fazer o reconhecimento. Esse tipo de uso já tem no Rio de Janeiro, já acontece na Bahia com o MOB, já acontece no estado do Amazonas. Então, tem as câmeras, mas também tem essa possibilidade do policial utilizar o próprio celular. Uma informação importante que no Rio de Janeiro os policiais podem usar o celular pessoal para fazer isso. Então, vejam, né, existe um problema muito sério aí, porque no Brasil a gente também tem uma relação complexa, né, com camadas de criminalidade, questões de crime organizado. Então, assim, a gente traz uma outra camada de vulnerabilização dessa população e também os usos de investigação, ou seja, o pós-processamento de imagem a partir de software de reconhecimento facial. O que a gente vê é o uso crescente de softwares como o Clearview AI, que inclusive é um dos temas da minha tese de doutorado. Então, me assustou muito quando eu defendi em 2024, mas eu parei minha pesquisa empírica no final de 2023. 2024, a gente vê uma crescente do uso desse tipo de ferramenta no Brasil, que é um sistema que já vem sendo questionado no mundo inteiro sobre o nível de invasão, né, de privacidade, também como ele pode gerar questões muito relevantes com relação à presunção de inocência, porque ele gera não só a identificação,
mas também trabalha com probabilidades de inferência daquela pessoa estar conectada com outra pessoa, ou aquela pessoa estar conectada com um tipo de criminalidade, a partir de raspagem também de redes sociais. Então, eu trago muitos dados e perguntas para a gente pensar em conjunto, né? Tem muitas. Eu acho que, de forma mais global, a gente consegue construir redes para pensar semelhanças e diferenças e como a sociedade civil consegue olhar frente a esse avanço, né? Como o Vitor trouxe, a gente tem 3 caminhos. É o caminho do banimento, que é o caminho que a gente defende no Panóptico enquanto caminho possível. Existe o caminho da moratória, um caminho de pensar que em algum momento essa tecnologia vai ser, entre muitas aspas, boa o suficiente para ser implementada, que é um caminho que eu penso que é um caminho de redução de danos, né? Já que a gente não consegue banimento, seria um caminho mais de redução de danos. E existe um outro caminho discursivo que eu vejo, na minha perspectiva, que tem avançado no Brasil, que é esse caminho de que é a solução, vamos aderir. Inclusive, a gente está discutindo um novo PL, né, no Brasil, que vai colocar reconhecimento facial nos transportes públicos de forma geral. Então, a gente precisa estar atento, né, e trabalhar em conjunto para que a gente reforce que as políticas públicas sejam guiadas pelos direitos fundamentais. Carla, me desculpa que eu passei um pouquinho só para fechar, mas muito obrigada a todos pela atenção e eu fico disponível para a gente conversar. Muito obrigada pelo convite. Foi perfeito, você foi super pontual. Muito obrigada, Thalita. Para a gente não perder nem um minutinho, eu já aproveito e passo a palavra para o Alexandre. Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Começar agradecendo, especialmente a Conectas, e eu vou agradecendo a pessoa da Carol Diniz, que fez esse contato comigo, uma amiga já de longo tempo. Eu sou, apesar de estar um pouco afastado da Conectas, eu sou um grande fã da organização, desde que eu fui voluntário no Colóquio Internacional, acho que era em 2010, 2009, e até hoje eu tenho grandes amigos daquela época, a Fabi Leibel, que hoje mora na Suíça, os meus grandes amigos da vida mesmo, o Samuel Friedman, que trabalhou na Conectas lá, acho que 2007, 2006, a Sheila, que hoje está no governo federal, enfim, tantas pessoas queridas que conheci através da Conectas. E entrando aqui mais no nosso tema, apesar de eu ter um interesse grande na perspectiva crítica e social, eu acho que eu tenho aqui mais a contribuir com uma perspectiva prática, de alguém que conviveu e convive até hoje com uma pessoa que passou por um caso concreto de reconhecimento facial equivocado. E aqui eu estou falando especificamente do Seu Francisco. O Seu Francisco é aquela pessoa que já foi mencionada aqui nesse bate-papo, e também ali no relatório, que eu também tive a oportunidade de ver antecipadamente, e agradeço muito, e também parabenizo aos produtores, porque é fantástico, acho que talvez seja até um documento histórico para a gente poder ter um pontapé para discussões bem importantes, seja em termos legislativos, seja em termos práticos. Mas voltando a falar do São Francisco, ele é efetivamente um senhor já aposentado, que veio do Nordeste para o Brasil, criou sua família aqui, acabou criando sozinho 7 filhos, ele perdeu a esposa muito cedo, e, enfim, e 14 netos, 7 filhos e 14 netos, sendo que 2 desses netos foram criados diretamente por ele, já que 2 de seus filhos acabaram falecendo. O que acontece? O Seu Francisco, ele era um voluntário nessa unidade básica de saúde. Isso que talvez não tenha ficado muito claro em algumas das matérias. Ele diariamente, já que ele era aposentado, ele comparecia nessa unidade básica de saúde para auxiliar ali na parte de cultura de plantas. Ele ajudava em toda a parte das árvores frutíferas. Enfim, ele era um momento ali também de passatempo para ele, uma forma de ele se sentir útil e contribuindo com a sociedade. E diariamente ali ele comparecia. Até que, em certo momento, sendo uma unidade básica de saúde vinculado ao poder municipal, ele é
passaram a utilizar essas câmeras com as tecnologias de reconhecimento facial. E eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia de uso dessa tecnologia, ele acabou sendo confundido pelo sistema com uma pessoa acusada nesse caso já tinha sido condenada por estupro, lá, coincidentemente, lá no Nordeste. E uma pessoa que tinha um mandado de prisão em aberto, e ele foi por conta de algumas características faciais, o sistema errou, efetivamente errou. E então, o que aconteceu é que a Unidade Básica de Saúde se viu cercada por agentes da Guarda Civil Metropolitana, que também é vinculado ao Poder Público Municipal, para prendê-lo. Um local que ele comparecia há pelo menos 15 anos como voluntário diariamente. Então, todo mundo ali conhecia. Então, inclusive, fica ali no bairro onde ele reside. Então, foi um baque para todo mundo que estava ali. Aquele senhor que era o senhor super bacana, que todo mundo amava, aquele senhor que colhia as mangas na árvore e distribuía entre os pacientes da UBS e os próprios funcionários da UBS, de repente é levado pela polícia acusado de estupro. Então, até explicar que, sabe aquela frase clássica, assim, eu sei que tem gente de fora do Brasil aqui, mas existe uma expressão no Brasil que a gente usa assim, até explicar que focinho de porco não é tomada, é muito complexo. Não sei como que o tradutor vai se virar para traduzir isso, mas brincadeiras à parte, o fato é que socialmente ele teve consequências não apenas jurídicas, de ter que ir para a delegacia, ficar 10 horas até ser identificado o equívoco. E o mais interessante, assim, o mais maluco de tudo isso é que, apesar do reconhecimento ter sido feito, o reconhecimento equivocado ter sido feito de forma tecnológica, o esclarecimento foi feito de forma analógica. Foi o delegado que pegou a foto, comparou com a foto, as duas fotos, não, efetivamente não é esse cara. Então daí liberou, mas demorou 10 horas para que isso pudesse ser feito. Ou seja, e aí eu queria dialogar um pouco com o bate-papo aqui com a Thalita e também parabenizá-la, que baita trabalho que você fez, Thalita, que você apresentou aqui para gente. Tenho até interesse depois de ler o seu trabalho, mas o fato é o seguinte, é que a segurança pública, de fato, é a menina dos olhos hoje de qualquer órgão político, ou de qualquer, até dos próprios políticos em geral. Por quê? Porque, de fato, todo mundo quer ter segurança pública. Eu quero ter segurança pública, eu quero poder sair na rua tranquilamente, vocês querem, todo mundo quer, isso é um senso comum. Então, poder vender sonhos e panaceias, ou soluções milagrosas, tem muita gente que quer comprar. E tanto é que aqui em São Paulo, pelo menos, existe o prisômetro, né? Aquele número lá que foi adaptado do impostômetro, que é um número de pessoas que já foram presas, que fica rodando ali no centro da cidade, por conta do reconhecimento facial, por conta do sistema que aqui a gente chama de São Paulo era o Smart Sampa. Isso exatamente para justificar o quanto é importante, o quanto os agentes públicos, os mandatários de cargos políticos, conseguiram não sei se exatamente melhorar a segurança pública, ou conseguiram prender pessoas. Eu tenho restrição a dizer que isso melhora a segurança pública exatamente, mas que pessoas foram presas. Então, o número de pessoas que foram presas, isso agrada a população em geral e isso gera votos no final do dia. E isso é um ciclo que é muito difícil da gente conseguir sair, porque o discurso agrada a quem quer a população quer comprar e a população acaba aplaudindo esse tipo de iniciativa. Acontece que nem toda, só que essa lógica acaba escondendo ou colocando por debaixo dos panos, ou colocando assim embaixo do tapete, o problema não só de reconhecimentos equivocados, mas também tantos outros problemas que a Thalita também já apresentou muito bem, mas eu que me recordo da perspectiva dos vieses e o quanto que os algoritmos têm problemas no reconhecimento facial, principalmente de populações negras e tudo mais. E aqui não é o Alexandre falando, eu aqui até sugiro a quem tiver interesse, existe um documentário que até pouco tempo atrás estava na Netflix, eu não sei se ainda está, chama Coded Bias, que explica através por meio de uma pesquisadora negra que foi estudar como
os algoritmos não foram criados ou não têm uma capacidade efetiva de reconhecimento de pessoas negras, por uma questão de reconhecimento. A forma como os algoritmos foram treinados, porque existe todo um processo de treinamento de algoritmos, foram treinados com uma perspectiva racista. A verdade é essa, a palavra, mas tentei não usar, tentei dar uma sabonetada, mas a verdade é essa. É que o algoritmo muitas vezes foi criado e treinado de forma equivocada, de forma, enfim, que não reflete a realidade da sociedade. E isso tem consequências práticas. E por mais que a gente tente transformar isso, tente transferir para a tecnologia uma responsabilidade que é social, que é a questão da segurança pública, os sistemas também erram. Hoje em dia, nos sistemas de justiça, principalmente ali no Superior Tribunal de Justiça, o tema do reconhecimento é um tema que está super em voga. Assim, as pessoas erram muito nos reconhecimentos, é verdade. Principalmente na população negra, as pessoas reconhecem equivocadamente com muita frequência. E aí, você transferir essa responsabilidade para os sistemas tecnológicos, como a Thalita já falou, pode nos dar alguma segurança, mas uma segurança no sentido de um acalanto para nós mesmos. Nós ficamos mais tranquilos. Bom, não fui eu que reconheci, não fui eu que cometi o erro. Se o erro foi cometido, foi pelo sistema. E a tendência é achar que o sistema erra menos. E a certa medida tem alguma razoabilidade achar que o sistema erra menos, porque tem os números e tal. Os políticos vão dizer que o número de erros do sistema são muito menores do que os erros humanos. Pode até ser que tenha alguma razoabilidade, mas isso, entre isso e aceitar os erros como naturalizá-los, porque eles erram menos, eu acho que é bem problemático. Porque um erro só que seja, qualquer erro que seja, não pode ser aceitável em termos de segurança pública, em termos de liberdades pessoais, liberdades individuais. Para além disso, acho que a gente tem um outro olhar que a gente tem que faz sentido, e aqui eu vou voltar a falar do São Francisco, que é onde para onde que a gente foi com essa história, que é o seguinte: o São Francisco me procurou através dos seus familiares. A gente tem um amigo em comum com uma das filhas dele, foi assim que ele chegou até a mim, e nossa primeira medida foi o seguinte: nós notificamos a prefeitura, falou assim, olha, me explica o que aconteceu, o porquê que aconteceu esse erro, me explica quais são os critérios que foram utilizados, me explica esse algoritmo. E a resposta da prefeitura nesse sentido eu não tenho certeza se o seu Francisco te deu procuração, porque a sua procuração não está com firma reconhecida em cartório em 16 vias. Basicamente, assim, os órgãos públicos, ao invés de discutirem isso abertamente, com transparência, preferem se ocultar em algumas bobagens da vida, exatamente porque esse é o centro da pauta da segurança pública para o governo municipal aqui em São Paulo, pelo menos. Você expor um eventual equívoco pode expor todo um sistema no qual se baseia toda a propaganda e toda a ideia de política pública em termos de segurança pública. Então, eles vão proteger esses sistemas com unhas e dentes, vão proteger isso de todas as formas, porque a exposição de equívocos, de forma alguma, é interessante. E aí isso também gerou uma consequência, porque isso também gerou uma interesse da imprensa, pelo caso do seu Francisco. Talvez talvez existam muitos casos, mas poucos são divulgados. Quando os casos acabam sendo divulgados, isso ganha algum interesse da mídia em geral, e é natural que assim o seja. Só que, de repente, a casa do São Francisco tinha dia sim, dia não, repórter da Bandeirantes, da Globo, de vários órgãos, e ele virou para mim e falou: Alexandre, como é que eu faço para esse povo ir embora daqui? Porque eu só quero ter paz. Desde que isso tudo aconteceu, ele ficou com muito receio de sair na rua. Por exemplo, ele passou a usar chapéu. Ele falou assim: olha, em 80 anos eu nunca usei chapéu, agora estou saindo na rua de chapéu de medo de ser reconhecido. E o medo dele, no final das contas,
era que ele fosse mais do que levado à delegacia, que isso os próprios policiais falaram que isso pode voltar a acontecer, até que seja resolvido dentro dos programas de informática ali da prefeitura, isso possa ser resolvido, ele pode estar sujeito a ser submetido a isso novamente. Ele passou a ter medo do assédio público em relação a ele. O assédio público em relação à suspeita, tem gente que não acredita que ele é inocente, e um assédio no sentido de abordagem da imprensa para curiosidade com isso. E ele fala para mim, tudo que eu queria era ficar quietinho no meu canto, eu queria só plantar minhas plantinhas e voltar para casa, cuidar da minha família. Eu sou um cara simples, eu sou um cara tranquilo, eu não queria nada disso para minha vida, não pedi, e eu gostaria muito que isso sumisse. E eu falei assim, olha, São Francisco, eu não tenho instrumentos jurídicos que impeça que apague isso da sua vida. O que máximo que a gente consegue tentar, e é isso que a gente está tentando, buscar junto à justiça explicações e meios da gente retirar as formas de ser reconhecido equivocadamente. Já encaminhando aqui para o final, o que mais me preocupa dessa história toda, hoje, pelo menos na perspectiva com o seu Francisco, quem está por trás da administração desses algoritmos e dessas imagens. Porque, evidentemente, e aqui a gente consegue ver por meio do acesso às licitações, existem empresas privadas que estão acessando a isso e que estão administrando isso tudo. Eu tenho receio, e aqui é só um receio mesmo, que eu divido com vocês, o uso que isso vai ser feito, seja em termos econômicos, porque a informação tem valor, mas também em relação a usos inidôneos disso, e usos ilícitos. Por quê? Eu vou te dar um exemplo concreto de um outro caso que eu estou trabalhando agora no momento. Eu advogo para algumas pessoas que participaram de uma manifestação que ficou pública aqui em São Paulo, pelo menos, que alguns clientes fizeram uma manifestação dentro do Banco Itaú, ali na Avenida Paulista, na Faria Lima, algum tempo atrás, pedindo a taxação dos super ricos e coisas do gênero. O Ministério Público instaurou uma investigação contra esses manifestantes em eventual crime em relação a essa manifestação, e pediu acesso às câmeras do banco e de todo o entorno. Todas as instituições responderam, olha, tô aqui as imagens que eu tenho aqui, tudo mais, ou não tenho imagens. A única que respondeu mostrando os reconhecimentos faciais foi a Prefeitura de São Paulo. E visivelmente com acesso, não de câmeras públicas, mas sim com câmeras a Prefeitura com acesso às câmeras de prédio. A gente tem visto, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como está no resto do Brasil, muitos totens de câmeras verdinhas e escrito Gabriel, coisas do gênero, acho que é o nome da empresa. E o que a gente tem visto é que a Prefeitura tem acesso, por algum tipo de convênio, às câmeras desses prédios, dessas instituições privadas. E aí eu tenho bastante receio do uso que isso vai ser feito, porque não pode ser utilizado não só para questões de segurança pública, mas para questões privadas. Imagina eu aqui numa situação em que eu advogo para algumas pessoas expostas politicamente, e é muito fácil me monitorar se eu estou indo encontrá-los ou não numa circunstância como essa. Então, acho que eu tenho receio, simplesmente eu tenho assim, coisas que não virão à tona, mas que poderão evidentemente ser utilizadas contra pessoas, contra as liberdades civis e individuais dos brasileiros e de tantas outras pessoas aí pelo mundo, como o relatório mostra para a gente, que se a gente sai de 3 bilhões para 50 bilhões, eu não lembro os números iniciais, que previsto para 2030, o relatório deixa claro que assim, se tem gente investindo dinheiro, porque isso deve dar retorno. E aonde que vai vir esse retorno, que é o que me preocupa? Quais são os usos que serão feitos das nossas informações? Acho que é isso que eu poderia falar aqui de começo, e fico à disposição para bater um papo com vocês. Alexandre, muitíssimo obrigada. Acho que sua fala, né, traz uma reflexão muito importante, como a instalação desses sistemas tem afetado muito o direito à cidade, né? Como algumas pessoas deixam de frequentar alguns espaços por causa da instalação desses totens ou desses
desses temas, sejam públicos ou privados. Então, muito bom te ouvir. Eu tinha algumas perguntas preparadas, mas eu acho que por conta do tema e porque eu acho que pode ser que tenha algumas manifestações, a gente já tem uma do Thiago aqui no chat, eu já queria abrir esse espaço para que vocês começassem a levantar as mãozinhas. Mas eu acho que a primeira pergunta do Thiago aqui no chat é, doutor Alexandre, no caso do senhor Francisco, eu acho que a prefeitura usou qual lei para não responder a sua solicitação? Se quiser já responder e depois, enquanto o pessoal vai se animando aí com as perguntas. Oi, Thiago. Eu me baseei tanto na lei de acesso à informação, mas também numa perspectiva da LGPD, para pedir acesso a esses dados, e a resposta não foi baseada em nenhuma lei, foi baseado em questões burocráticas mesmo. Eu fui brincando das 16 vias, mas foi exatamente isso. A minha procuração era assinada manualmente e a prefeitura queria que a procuração assinada pelo São Francisco fosse com certificado digital. O São Francisco sequer tem certificado digital. Essa foi a discussão, ficou bem no âmbito burocrático. Ok, agradeço. Obrigada, Alexandre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma reação? Posso? Bom, eu vou iniciar, então. Eu acho que tem. Bom, Nina, vai lá. A pergunta rápida, gente. Obrigada pela exposição e o complemento a tudo que a gente está trazendo aqui de discussão. E a pergunta é para a Thalita. Porque, Thalita, a gente vê no Brasil as pessoas generalizando o reconhecimento facial, e eu acho que você trouxe um ponto muito importante do relatório, que é o foco em reconhecimento facial em tempo real. E assim como existem diversos tipos de técnicas subentendidas, que quando elas não são claramente destacadas nas pesquisas, a gente não consegue fazer uma incidência mais favorável a um banimento ou uma transparência. Aí eu queria que você trouxesse dos exemplos que vocês trabalharam nos estádios de futebol, né? Que de fato ali também, ali o reconhecimento é em tempo real, e aí você citou rapidamente os exemplos. Eu acho que seria legal porque se complementa muito com o relatório. Obrigada, Nina. Marina? Bom, obrigada, a todos pela apresentação, pessoal da INCO, pessoal da diretoria da Conectas, Instituto da Hora e Alexandre e Thalita também pela exposição. Super rica, material super rico também, vai nos ajudar muito nas nossas incidências, como Carla falou, a gente tem aí um PL em tramitação, a gente tem uma discussão sobre regulação desses sistemas em curso, e é urgente que a gente faça essa discussão agora. Eu acho que é uma pergunta que pode ser aberta a todos, e eu acho que também, especialmente ao pessoal da INCLO, também, se quiser participar da discussão, para a gente entender como isso acontece em outros países, que vocês também têm monitorado o uso desses sistemas, porque, como o pessoal já disse aqui, o caminho para o banimento está sendo bem difícil aqui no Brasil, né? Porque já é uma coisa amplamente utilizada. Então, acho que é uma hipótese que a gente vai continuar defendendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa de estratégias para debater com legisladores e autoridades públicas, porque é uma coisa que dificilmente, como o próprio Alexandre colocou, dificilmente eles vão abrir mão, até porque eles têm um respaldo político para continuar usando isso, né? E aí, acho que colocar duas questões que acho que aparecem no relatório, mas se vocês puderem dar mais exemplos e detalhes. Primeiro, sobre como pode acontecer uma participação cidadã na adoção desses sistemas, na implementação, em todas as etapas, né, do uso do sistema, desde o desenvolvimento, desde o se é possível a gente ter como Alexandre e Thalita colocaram, uma transparência sobre o treinamento algorítmico, né? Quais são as etapas que a gente pode ter uma participação social mais efetiva e de que forma isso pode acontecer.
E a outra é sobre os erros, né? Que também foi bem colocado aqui no caso terrível do senhor Francisco, né? E de tudo como ele foi impactado por isso. Mas esses erros no Brasil atualmente a gente sabe de alguns, né? A gente tem conhecimento do que acaba repercutindo na mídia. O SESEC, né, o Panóptico, tem alguns casos monitorados, mas infelizmente eu acho que não são. A gente não tem conhecimento de todos, né? E então também entender da perspectiva de vocês, de como a gente pode ter mais transparência sobre isso, se a publicação de um relatório anual, é, como que a gente pode exigir das autoridades públicas um conhecimento maior sobre isso, porque sequer no boletim de ocorrência isso fica registrado, né? Obrigada. Acho que se não tiver mais ninguém, eu já falo as minhas duas, que uma é mais para Alexandre e para Thalita, e aí devolvo a palavra para vocês e para quem mais quiser se manifestar. Então, acho que para Thalita, pensando nos princípios, né, tem os 18 princípios que são listados no relatório, e pensando na reflexão que eles trazem, eu queria, se você pudesse comentar um pouco de que forma como você avalia que a divulgação das especificações técnicas dos sistemas, né? Então, os algoritmos e taxas de erro podem ser importantes na discussão sobre o uso dessa tecnologia. Então, acho que essa é mais para você. E para o Alexandre, eu não sei se você comentou, eu perdi, se na abordagem do senhor Francisco ou de outros casos que você está acompanhando, se foi informado a ele que ele tinha sido reconhecido através desses sistemas, né? E aí, se você pudesse comentar qual é o impacto disso sobre o direito à defesa e o devido processo legal. Que é isso. E aí devolvo a palavra para você. Posso começar, Alexandre? Depois eu começo e passo a palavra para você. Primeiro, agradecer as perguntas, né, que ajudam a gente a pegar outros tópicos, porque eu estava até pensando, eu coloquei o cronômetro e eu não dei o start. Aí eu fiquei muito preocupada de ter passado muito do tempo, mas enfim, fiquei mais tranquila quando vocês falaram que eu fui pontual, né? Enfim, porque eu acho que o momento mais interessante de qualquer painel é o momento das perguntas, que a gente tem uma interação e a gente pode conversar e assim pensar em coisas de forma coletiva. Respondendo um pouco a pergunta da Nina, né, sobre essas diferenças, eu acho que esse é um ponto, é uma contribuição muito relevante do relatório de separar as diferenças, né? Porque tem o reconhecimento facial em tempo real, ou seja, essas câmeras que estão em todos os lugares e a gente está andando e elas estão reconhecendo a gente em tempo real e que pode ser, né, como o Alexandre trouxe essa camada da Smart Sampa, né? Pode ser câmeras públicas, mas também podem ser câmeras privadas, essas câmeras que estão dentro do consórcio. Então, dentro do consórcio, a gente também tem acesso à prefeitura ou o Estado, no caso do Rio, que também tem um tipo de consórcio parecido, vai ter acesso às imagens em tempo real, essas imagens privadas também. E tem também outros dois tipos. Um que é esse mobile, né, que é do celular do policial, que ele tá ali andando, ele observa um suspeito. Então, pensa, ele acontece de forma inversa. Não é o reconhecimento facial que vai gerar a abordagem, mas uma abordagem vai gerar o reconhecimento facial, porque o policial vai pegar o celular e vai tirar foto daquela pessoa e, eu acho que essa pessoa é suspeita e tal, e vai fazer a checagem ali através do próprio celular. Então, ele vai veja que a temporalidade da abordagem é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de segurança pública. O mobile é esse que eles vão tirar a foto e aí fazer o reconhecimento. E esse tipo de tecnologia, eu estava aqui um grande asterisco, porque também vincula com um pouco do que a Carla falou. Quando a gente não tem clareza da técnica que é utilizada. As informações que a gente tem sobre esse tipo de uso, geralmente não são por empresas, ou seja, não é um serviço de uma empresa, como é em tempo real, que geralmente é uma empresa que oferece essa tecnologia, mas quando a gente pede via lei de acesso à informação, por exemplo, para o Rio, Amazonas, que são dois estados que utilizam, e para a Bahia, desenvolvimento interno.
E aí, esse desenvolvimento interno, a gente não sabe quanto que é interno, sabe? Porque a gente não tem informação. Então, a gente não tem um pouco dessa noção. E aí, você vê esses aplicativos nas lojas de aplicativos, por exemplo, na Google Store, para Android e na Apple Store para telefones da Apple, mas a gente não sabe muito bem como que isso funciona, assim. Então, é uma outra camada técnica também que é importante diferenciar. E tem esses outros aplicativos, outros softwares, né, com interfaces mais para investigação, ou seja, eu posso pegar qualquer imagem desse bando de câmeras que estão em tempo real, mas eu posso também pegar imagens de câmeras de circuito fechado, imagens pixeladas péssimas, fazer um crop, né? Ou seja, fazer um quadradinho assim, pegar o rosto e rodar nessas ferramentas. E aí, trazendo o caso dos estádios, é um caso muito complexo, que aí ajuda tanto a dar esse exemplo que a Nina trouxe, mas também a responder um pouco do que a Carla traz sobre as questões técnicas e como é importante a gente saber. No caso dos estádios, a gente entra num limbo um pouco mais complexo. Porque, veja, o estádio ele não é um espaço público. Por quê? Porque você paga o ingresso para entrar, né? Mano, eu vou assistir Botafogo, eu não posso simplesmente, vou assistir o jogo do Botafogo e vou entrar no estádio. Eu preciso pagar o ingresso, né? Eu preciso de dinheiro para pagar o ingresso para entrar no jogo. Então, ele é um ambiente que ele, embora seja um ambiente que tenha muito público, ele é um ambiente privado, você paga o ingresso. Não tem uma relação de compra e venda para acessar aquele estádio. E as empresas, eu vou dar o exemplo do Maracanã, são 3 empresas que gerenciam o reconhecimento facial. E não fica claro qual empresa que é a controladora de dados. Aí fala que a controladora de dados é a Secretaria de Segurança para se abster a partir do artigo 4º da LGPD, falando, a gente é exceção, a gente pode fazer isso, né, para segurança pública. Aí você tem a empresa de etiquetagem, que é daquela... Você olha para você entrar, né, para você comprar o bilhete, que é aquelas catracas que tem que também é um reconhecimento facial diferente tecnicamente. Veja, ele não está em tempo real reconhecendo. Ele está identificando que você é você a partir da compra do seu ingresso. Então, ele vai trabalhar no 1 para 1, né? Você botou uma foto, você se cadastrou, você botou uma foto sua, e aí você vai entrar. E aí você tem esse banco de dados gigantes do 1 para 1, da etiquetagem, e aí você tem essa coleta em tempo real, e a gente não sabe para onde que vai esses dados e como que, por exemplo, e aí são hipóteses, porque a gente não tem clareza, não posso afirmar. Então, hipoteticamente, a gente não sabe como que esse banco de dados de 1 para 1 também é compartilhado, né, com as secretarias de segurança e também para outros fins que não segurança pública, gente. E o Alexandre bem trouxe dados, são informações muito ricas, né? Porque, veja, ele vai saber que você é daquele time, que você consome X coisa, que você costuma a frequentar nesse exato momento. Então, quando a gente amplia, e a gente falando dos estádios, mas, por exemplo, com esse PL que está acontecendo recentemente, você amplia para os transportes públicos. Daqui a pouco a gente vai saber quais são os transportes que você faz, como que você chega na sua casa ou não, e aí quais são os espaços que você frequenta. Então, a nossa vida, né, nosso mover pela cidade, nosso acesso à cidade, fica totalmente identificado, sem que a gente tenha clareza quais são as empresas que controlam esses dados, sem que a gente tenha clareza qual é o nível técnico dessas empresas. E um ponto importantíssimo, para encerrar minha fala, para dar tempo de todo mundo falar mais, é sobre a segurança da informação. A gente não tem protocolo de segurança da informação. Isso é muito grave, porque a gente está lidando com dado pessoal sensível. A gente tem muitos e muitos casos de incidentes no Brasil de vazamento de dados, assim, muitos casos. Né? O Brasil, se eu não me engano, é o 5º lugar em incidentes de vazamento de dados pessoais. E a gente vê um monte de fraude sendo feito com dados biométricos. A gente teve recentemente a fraude do INSS com dados biométricos, a gente tem fraudes com o GovBR, então a gente escala para níveis também de vulnerabilidade muito importante da segurança pública. No caso, a gente está falando da existência de uma pessoa, porque ela pode sofrer um nível de violência que pode gerar uma não existência mais dela nesse plano, né? Então, assim, a existência da pessoa, o acesso da pessoa aos direitos, a vulnerabilização, questões psicológicas, como o Alexandre trouxe do São Antônio, dele estar andando com boné porque ele tem medo,
de andar na rua. Você muda totalmente a dinâmica da vida dele, que em tanto tempo, X tempos, ele dedicou para ser voluntário numa UBS, sabe? Numa aparelhagem pública. Então, assim, traz essas camadas também, tanto da liberdade de movimento, mas para os direitos mais fundamentais, como de estar vivo, né? Então, traz todas essas questões e traz também muitas questões sobre a segurança da informação e a própria questão do protestar, né? Como o Alexandre trouxe. A gente não está vivendo uma onda grande de protesto, mas a gente pode viver, espero que viva. Agora é um comentário, um asterisco pessoal. Espero que viva. E como que a gente lida com esse tipo de ferramenta, os estados e municípios cada vez mais aparelhados com esse tipo de ferramenta. E eu acho que vou passar aí a palavra para os demais, para a gente estabelecer uma conversa e eu não monopolizar a fala aqui. Obrigada, Thalita. Eu vou passar para a Alexandra. Eu acho que só antes de passar, é uma coisa que a gente tem conversado bastante internamente e com algumas pessoas que estão aqui, que eu acho que o caso do senhor Francisco reflete um pouco da discussão, apesar dele estar nessa posição de que era voluntário e não usuário da UBS, né? Não estava ali procurando por um serviço de saúde, mas é como esses sistemas também estão sendo instalados nessas áreas que são para as pessoas acessarem o serviço público de saúde, né? E como isso afasta essas pessoas de terem acesso ao seu direito à saúde. Passo, Alexandre, a palavra para você. Obrigado, Carla. E eu vou começar, não pela sua pergunta, mas comentando um pouquinho do que você acabou de dizer. Eu também, por conta da minha atividade profissional enquanto advogado criminalista, eu passei por uma situação muito, muito delicada há cerca de 2, 3 anos atrás, em que eu tinha um cliente que efetivamente tinha um mandado de prisão emitido, e a gente estava no meio da pandemia. E o grande receio dele era ir ou não ir tomar a vacina contra a Covid, porque ele tinha um mandado de prisão. Eu posso ser preso por conta disso? Eles vão ter acesso aos registros de onde eu estou, ou de onde eu deixo de estar, porque, enfim, tinha aquele aplicativo e tudo mais. Acho que vale a pena a gente pensar assim, se o sistema de saúde deveria estar abarcado dentro, ou andando ao lado de mãos dadas com o sistema de segurança. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para além disso, sobre o que você questionou exatamente, ele foi avisado, sim, que ele foi reconhecido por sistemas de câmera. Ele é um senhor relativamente simples, então acho que ele mesmo fala que ele não teve uma compreensão completa do que isso significava, mas também quando ele me contou isso, a minha interpretação sobre essa questão, e ele foi avisado que foi reconhecido por câmeras já na delegacia, tá? Não pelos GCMs que o abordaram. Mas acho que isso tem muito mais a ver com um pouco da vaidade humana mesmo, no sentido de, olha, se o delegado tivesse prendido, se fosse o reconhecimento fosse correto, tenho quase certeza de que estaria ali num Cidade Alerta, num programa da vida, como se fosse um ato da polícia. Só que quando teve um erro, é mais fácil você terceirizar e como se a polícia também não fizesse parte desse sistema. É claro que eu não estou imputando isso a responsabilidade ao delegado de forma alguma, porque seria até injusto, mas o sistema de segurança pública ele é um sistema que deveria ser único. A Alita que mostrou aqui até pelo mapa dela que não é bem assim, mas deveria existir um programa nacional, pelo menos uma diretriz nacional em termos de segurança pública, e como ali errou, é mais fácil você terceirizar para o sistema e falar que não foi com a gente, não fique chateado com a gente, foi o sistema que errou. Então acho que tem um pouco disso também. E aqui eu queria só trazer uma última reflexão, que é essa questão mesmo dos estádios, carnaval, que aqui em São Paulo foi pedido que não fossem utilizados, que é o acesso mesmo das pessoas à cidade, como você comentou, e o uso são tão raros os espaços de lazer das pessoas, o momento de mínimo prazer, e aí você colocar esses sistemas nesses espaços é você impedir que uma camada muito específica da sociedade possa utilizar. E aí também passa por um processo aqui um pouco de higienização, um processo um pouquinho de limpeza, e que somente algumas pessoas podem utilizar e podem fazer uso seja do sistema de saúde, seja da cidade, seja dos estádios. Aqui no estádio do Palmeiras específico, Thalita, você tem que fazer o registro facial antes de entrar no estádio, e a hora que você passa no estádio, já estão te esperando se você vai ser preso ou não.
tem até um trabalho prévio. E aí é um pouco da segurança pública trabalhando contra a segurança pública. Porque se, em alguma medida, você cria todos os sistemas com a finalidade de gerar segurança para as pessoas, a gente vê hoje em dia, e pelo menos as últimas informações que a gente tem visto pela imprensa e pela mídia, é que também a criminalidade organizada também já se inseriu nos sistemas do Estado. Portanto, me preocupa bastante se, por exemplo, algum dessas organizações criminosas realmente estruturadas e tudo mais, puder ter acesso aos meus dados de onde eu estou, aonde eu vou. O quanto que isso não... E essas são informações, como a Thalita falou, vazam com frequência, o quanto que pode estar sei lá, na Deep Web daqui a algum tempo, ou pelo menos vai ser possível comprar os caminhos que eu faço na minha vida, e se alguém quiser fazer... Não estou falando eu especificamente, mas se alguém quiser fazer um mal, a mim vai ter todas as informações registradas em algum lugar possível de ser comprado, porque efetivamente a gente não sabe quem são as pessoas que administram, e mais do que isso, as organizações criminosas estruturadas já têm seus braços empresariais, seus braços dentro do próprio Estado. Então, também tenho algum receio da segurança estar trabalhando contra a própria segurança. Super obrigada, Alexandre. Infelizmente, por conta do nosso tempo, não vai dar para fazer mais uma rodada de interações. Então, agradeço mais uma vez, em nome da Conectas, a presença de todo mundo, a fala da Thalita e do Alexandre, acho que a gente permanece em contato e à disposição. E passo a palavra agora para a Nina e a equipe do Instituto da Hora para finalizar o nosso encontro. Obrigada, Carla. Gente, você é super rápida, porque já está na hora do almoço. Primeiro, agradecer a parceria com a Conectas, entre aeroportos, almoços, reuniões, para a gente conseguir construir o momento que vocês tiveram a oportunidade de participar agora. A Inclu, não só pelo trabalho, Victor, mas pela parceria também. Acho que a leveza do trabalho fez com que a gente conseguisse dar conta das demandas e de um tema tão difícil e tão caro, né, para todos, não só os países que a Inclu participa, mas também para nós no Brasil. Então, para a gente do Instituto, foi muito importante conseguir diferenciar esses conceitos do reconhecimento facial. Eu retorno nisso porque eu ainda acho que é um caminho estratégico para a gente no Brasil trabalhar melhor essas incidências, quando a gente diferencia o reconhecimento facial em tempo real, o reconhecimento facial e outras técnicas que estão sendo possibilitadas nesse desenvolvimento pelos governos. Agradecer a Thalita e o Alexandre pelo convite, né, de aceitar de estar aqui com a gente esse período final da manhã, período da tarde. Agradecer pelo trabalho de vocês. Nós comentamos isso internamente, né, o quanto que o tema de reconhecimento facial ele abrange diversas áreas e diversos setores, né? Então, esse trabalho coletivo entre sociedade civil, pesquisa, áreas mais críticas como direito criminal, governo, de certa forma, porque a gente tenta, né, lida ali com os parceiros do governo para conseguir colocar isso em pauta, faz toda a diferença e é um marco muito importante do Brasil. Do Instituto aqui, não sei se a Letícia, a Malu, eles querem comentar algo, mas esse é o meu comentário super rápido, agradecer, acho que isso não tem muito o que explorar além do que os nossos convidados e toda a galera que participou já trouxe aqui nos comentários e nas falas. Então, obrigada mesmo. Assim, acho que para a gente que está nesse debate há algum tempo é muito feliz ver isso acontecer e ver essas trocas entre diferentes lugares, setores e áreas, construindo pesquisa junto. Obrigada, gente. Letícia, alguém do Instituto quer falar alguma coisa? Ou não? Então, eu acho que o último recado esse vídeo vai ficar disponível, né, depois para acompanhar, e se vocês quiserem compartilhar com pessoas que têm interesse no assunto, acessem o relatório, tanto no site da Conectas quanto no site da própria Inclu, e nós permanecemos à disposição. Acho que uma lembrança muito importante aqui é agradecer as intérpretes, sempre muito importante contar com o trabalho de vocês,
que não é de máquina nesse caso, né? É uma pessoa fazendo a tradução, então muitíssimo importante. E agradecer a presença de todo mundo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde.